A CPI das Bets promete. A senadora Soraya Tronic, relatora da CPI, aceitou o pedido do padre influencer Patrick Fernandes para depor na CPI e ainda surpreendeu ao desejar o influenciador inimigo número um da Virgínia Fonseca, Felca, na CPI. Vamos pedir para a Daiane Oliveira explicar para a gente o que está acontecendo. Que, ó, eu tô animada. Tô animada. Olha, fui até ousado e botei uma musiquinha alegrinha, porque só de pensar em Felca nessa CPI eu já me divirto. Sofia, eu também. Eu particularmente gosto muito das vidas do Felca, tá? Confesso. Mas tem uma coisa, gente. O Felca vem, mas não sozinho. Ele foi convidado, ainda não foi confirmado data, mas antes do Felca tem um padre influencer, que eu vim conhecer. Eu já tinha visto o rosto dele nas redes sociais, mas eu não conhecia. E aí eu vim conhecer o padre Patrick Fernandes agora por causa, né, do que ele fala, e ele pede para ser convocado para a CPI das Bets. Eu vou te pedir para trazer o vídeo dele, por favor, Sofia. É bem interessante o que ele fala. Beleza, vamos lá colocar na tela. Estão acompanhando a CPI das Bets? Eu queria depor. Manda esse vídeo aqui para aquela senadora que está à frente lá, porque também deveria ouvir as pessoas que a todo momento recebem essas propostas e têm a dignidade de não aceitar, não se vendem pelo dinheiro, né? Outra coisa, além disso, de ter esse trabalho na internet, eu sou padre. E a todo momento eu escuto pessoas aqui. E ninguém que procura padre encontra para contar coisa boa não, tá? Eu escuto a todo momento famílias destruídas por conta dessa desgraça de jogo. Todo momento vem pessoas aqui, ó, falidas, viciadas, tomadas por conta desses joguinhos aí e tudo mais. Eu sei o estrago que isso está fazendo na vida de tantas pessoas e famílias. Esse negócio de jogar com responsabilidade, pelo amor de Deus, né, gente? Não existe isso não. Uau! E obrigado Pois ao é. UOL pelo corte. Isso, e a partir desse vídeo foi o momento em que a Soraya Tronic disse: Ah, você quer vir? Venha. Desculpa, gente, mas foi bem nessa linha. A Soraya Tronic disse que, né, o padre tem 5 milhões de seguidores, mas ela não utilizou a quantidade de seguidores, mas falou da importância dos influenciadores, das pessoas que não aceitaram falarem também, sobretudo pessoas, né, que tinham aí esse outro lado, que fizeram essa reflexão para meio que servir de exemplo, né? É interessante, foi bem interessante o vídeo que o padre Patrick publicou, e a Soraya Tronic, ela achou que valeria a pena. Mas também, vamos pensar que a Soraya Tronic é bem estratégica. E uma das estratégias interessantes é valorizar o seu trabalho na CPI, uma CPI em que ela é relatora. Ser relator de uma CPI te dá visibilidade. A CPI das Bets não vinha tendo visibilidade e teve um boom muito grande com a Virgínia. Toda vez que eu pego minha garrafa, que não é um copo, é minha garrafa, para beber aqui, alguém fala aqui, olha, o copo da Virgínia. No meu caso é diferente, é uma garrafa, mas é por causa do tom, né, da cor. Alguém sempre associa aqui, inclusive eu não vou nem pegar o copo que está aqui do lado. Alguém sempre associa a Virgínia. Isso foi um marketing muito Dai importante. secretamente fã da Pare com isso. Virgínia. Não, com certeza não. Eu sou muito mais a linha do Felca e eu tenho uma coisa diferente do Felca, porque ele ainda compra os produtos para fazer react e criticar. Eu nem isso, não tenho interesse mesmo. Mas aí tem uma coisa, a gente vai falar no Felca agora, que outra pessoa que foi convidada, e aí um dos motivos que realmente eu acredito nessa ideia da Soraya Tronic de tentar popularizar ainda mais a CPI das Bets, justamente trazer essas pessoas, porque não foi só a Virgínia, tem o Felipe Neto, tem agora o padre, inclusive o padre já vai depor amanhã,
na CPI das bets, no dia 21 de maio, na quarta-feira. Então, a gente teve outro influenciador também, então a gente vai ter aí uma grande... Jojo Todinho vai para a CPI das bets, eu sempre esqueço da Jojo, mas a gente vai falar bastante da Jojo Todinho nessa CPI das bets, vai ser interessante. Mas vai ter o Felca, e o Felca já fez esse vídeo aqui, aí a expectativa é uma expectativa grande. Bora mostrar, por favor, Sofia? Eu vou terminar aqui. Posso você mandar um abraço para minha esposa, para minha filha? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Que fofo, ele pede uma foto. A sensação que dá essa CPI é que é um grupo de amigos brincando. Eu quero falar sobre algo que se perdeu nessa CPI. O foco. O que eles estavam discutindo, apesar das risadas, é algo extremamente sério. É uma questão de saúde pública. Os vícios em jogo de azar têm nome, pessoal. Chama ludomania. É reconhecido como transtorno mental pela OMS, com sintomas parecidos com a dependência química. A diferença é que o cigarro promete e entrega. O jogo às vezes só promete. Esse vício leva a pessoa a se isolar, conflitos familiares e uso do seu dinheiro e dos outros para continuar jogando, resultando em endividamento e falência. E adivinha? Adolescentes são os mais vulneráveis aos riscos dos jogos de apostas. Então, vale a pena a senhora continuar? Isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Eu respondo. Ela não vai pensar. Enquanto a proposta for milionária e a certeza for de impunidade, o dinheiro vai falar mais alto. Eu acho que eles deveriam colocar ao lado da Virgínia uma pessoa viciada e que perdeu tudo, que passa por tratamento, que adquiriu vários transtornos comórbidos, como ansiedade e depressão, para ver o resultado disso que eles estão discutindo. Não é uma brincadeira. Eu duvido que ela ia ficar se atrapalhando com o microfone numa cena divertida como The Office se ela tivesse ao lado dela o mal que ela gerou. Virgínia, o dinheiro que você recebeu do contrato de jogo de azar é pago com sangue. Entre 2018 e 2023, o tempo que popularizou essa divulgação de jogo de aposta, o número de atendimentos de viciados por jogo de azar aumentou em 1.094%. 63% desses apostadores no Brasil tiveram sua renda comprometida. Resultado, 23% deixaram de comprar roupas e 19% diminuíram gastos com alimentação. O viciado, pobre, nunca entra em questão. Até porque quem a gente acredita tá falando que é bom, e quem era para nos proteger tá pedindo foto. Sobre o Tigrinho, houve relato de pessoas que tiraram a própria vida depois de perder grandes quantias no jogo. Antes, os jogos de azar eram no formato horizontal. Até que eles tiveram o entendimento de que quem aposta mais são os pobres. O pobre não tem computador, o pobre tem um celular simples. O Tigrinho é feito, construído e concebido para pessoas pobres. E todos eles são feitos no formato vertical. Os influenciadores escolhidos para divulgação são os que têm público majoritário classe C e D. É tão óbvio que chega um momento que o argumento "eu não sabia, eu só divulguei", não cola mais. 25 anos atrás, quando foi proibida a propaganda de cigarro e todas as outras medidas, o uso caiu em até 40%. Eu peço que vocês divulguem e engajem todos os vídeos de pessoas que falam sobre o assunto, denunciando. Questionem seus influenciadores preferidos. A sensação de influenciador ao receber um contrato de jogo de azar deve ser de medo. É você, Pronto, o Sofia. único agente dessa possível mudança. Obrigada. E aí ele vai falar justamente isso, né? Essa importância de mudança. Tem uma coisa, o Cauã Raymond declarou recentemente, após a CPI das bets, né? Esse boom da CPI, que não teria interesse em permanecer com o contrato de divulgação de bets. Aí eu estava assistindo futebol no domingo, né? Clássico nordestino, o Bavi, que o meu time foi campeão, e tá lá o quê, né? Foi campeão, perdão, triunfou. Estava lá a foto do Galvão Bueno, né? Bem ao lado da tabela do Brasileirão, foto do Galvão Bueno enorme, assim, estampando, com o anúncio de uma bet. Isso na TV aberta, isso no domingo de tarde, isso no futebol, isso no dia de clássico. Então, Gente, no futebol tá até na camiseta dos jogadores. jogadores, exatamente. Então, assim, é importante a gente questionar o influenciador, com certeza, mas é importante a gente questionar até as emissoras que estão ganhando muito dinheiro com isso. Inclusive com essa ideia de legalização. Eu tenho algumas questões sobre os dados que Felca traz, por exemplo, a Universidade Federal de São Paulo mostra que 10,9 milhões de pessoas estão com vício abusivo, vício perigoso em apostas no Brasil. Essas são as pessoas que estão numa linha, de acordo com a pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo, com uso perigoso em apostas.
No entanto, no ano passado, por exemplo, a gente teve a informação em agosto do ano passado que só em um mês mais de 22 milhões de pessoas apostaram em bets. Em apenas um mês, apenas no mês de setembro, no Brasil, mais de 22 milhões de pessoas apostaram em bets. A gente não está falando de todos os outros jogos, como Tigrinho, como etc. A gente está falando só de bets, a gente está falando só de um mês, 22 milhões de pessoas. Dentre estas, uma pesquisa apenas, que é a pesquisa da Universidade Federal, aponta que 10,9 milhões de pessoas estão com um uso, que é um uso excessivo, que é um uso que está comprometendo a sua renda, que é um uso perigoso. Por isso a gente já fala no Brasil de epidemia por causa das bets. Um departamento de psiquiatria da USP estima que o Brasil possui uma média de 2 milhões de pessoas viciadas em jogos, mas ainda assim é um número, né, de acordo com essas pesquisas, é um número que a gente não sabe ao certo se está correto, até porque, não só pela métrica da pesquisa, mas as pessoas têm vergonha de assumir os vícios em jogos, em apostas. E aí é um Uhum. outro ponto. As pessoas elas falam que é um uso consciente. E aí quando você vai perguntar, mas consciente quanto? Quanto tempo você investe? Quanto tempo você gasta? Elas jogam para baixo esse valor. Porque dá vergonha de mostrar, poxa, eu sei que não é bom, eu sei que não me faz bem, mas elas não conseguem parar. Então, tem muitas questões que a CPI também precisa se debruçar. Não só o Felcra. Eu vou te pedir, Sofia, só para mostrar a outra matéria, que o Felcra é uma pessoa que já declarou que recebeu uma proposta de 50 milhões para fazer a divulgação do jogo. Ele recusou, ele já falou em podcast o motivo de ter recusado, ele fala sobre a importância desse debate, ele tem mais de 20 milhões de pessoas nas redes sociais, que é o Instagram, TikTok, YouTube, inclusive o Felca fala assim, eu recebi uma proposta, eu pedi para a agência, eu liguei para a agência e disse, não me manda mais as propostas, porque eu não quero sequer ser tentado. Não quero mais ser tentado com essas propostas. Eu acho interessante esse posicionamento do Felca. E o Felca é vamos dizer que um inimigo antigo da Virgínia. Eu disse que a gente ia falar da Virgínia Fonseca. Por quê? Porque o Felca ele ganhou muita visibilidade nas redes sociais, fazendo algumas publis e reações de alguns vídeos. Dentre esse, teve um problema grave aí com a Virgínia e a sua base há alguns anos, que a base saía com água, não saía com água. O Felca fez o quê? Pegou muita base, passou no rosto, a gente vai ver o sofrimento dele. E claro que isso irritou a Virgínia. Ele puxa e ele arde, eu não consigo deixar o olho fechar. E não tá natural, tá diferente de vários. Vendo de longe, será que melhora? Eu tô enxergando. Esse vídeo é muito bom, gente. Esse vídeo é Não muito tá bom. certo, não tá legal. Bom, é isso. Eu vou lavar, eu vou tirar, porque tá muito... Tá ardendo até. Gente, tá certo isso? Ele viralizou muito com esse vídeo. É que é muito bom esse vídeo. Pessoal, quem falou que sai com água, não acreditem. É mentira. Não sai. Não sai. Pois é. E ele vai. Ele passou muita. Também tem isso, né, gente? Ele passou muita base. Claro, Uma é base, óbvio né? que isso aí foi uma piada, gente, é óbvio. Foi uma Mas é que é zoeira, muito foi uma bom. zoeira. Mas aí foi maravilhoso. E afrontou de fato a Virgínia. Se vocês forem lá no perfil das redes sociais do Felca, vai ter uma foto dele com uma caixa imensa da marca da Virgínia, a WePink, com um monte de produtos nas mãos, dizendo assim: Virgínia, você não perde por esperar. Ele é dessa linha da zoeira. Mas é interessante e que bom, eu realmente acho interessante que ele disse que ia pensar sobre a proposta da Soraya Tronic, ele não confirmou ainda, é um convite, ele pode inclusive negar. Talvez não seja interessante para o momento dele, para a imagem dele, não sei, aí é o Felca que vai dizer, mas com toda certeza a CPI ela precisa se debruçar sobre alguns efeitos e levar também especialistas, não apenas influenciadores, porque a Tronic tem um interesse na divulgação dessa CPI, ela lucra com isso. E 2026 está logo ali, vale lembrar também isso, tá, gente? É isso, Sophie. Exato.
Eu até pensei em mostrar um vídeo aqui, não vou mostrar para não prolongar demais esse corte. Mas eu acho que tem um detalhe que para mim é muito interessante sobre essa história, que é como que aconteceu esse convite da Tronic para o Felca. Lembrando que o Felca falou que ia pensar, né? Ele não confirmou que vai participar. Mas que aconteceu no meio de uma live, né? No Inteligência Limitada. Eles estavam no Inteligência Limitada quando a Soraya Tronic falou pro Felca que ele ia. Que ela estava protocolando, né, para chamar ele para CPI. Ele só falou que ia pensar. Eu acho que, ó, Felca, não sei se você assiste Meteoro, provavelmente não, mas se isso chegar em você, vai. Por favor, vai nessa CPI que você ia ser uma excelente adição a essa discussão. Podemos ficar por aqui, Dai? Vai e nos dá aí uma semana de corte sobre você, porque eu acho isso o máximo. A Dai Ficamos. também tem outro interesse. Eu tenho muito Claro, interesse. claro. Vamos ficando por aqui, gente, mas não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.